Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula da disciplina Teoria Macroeconômica do curso Ciências Econômicas nessa modalidade remota, né? Então, o tema da aula de hoje é a chamada curva LM, né? Então, nas últimas duas aulas, nós ficamos nos debruçando aí sobre a chamada curva IS, né? A curva IS, aquela que exibe as condições de equilíbrio no mercado de bens, ou seja, ali na curva IS nós estávamos interessados em observar o impacto que os juros causa no nível de renda da economia e a configuração apresentada pela curva IS, né, na relação entre renda e taxa de juros, exibe, não é, uma curva negativamente inclinada no plano cartesiano, taxa de juros e renda. Então, lá na curva IS, lá no mercado de bens, a relação de causalidade apresentada é o impacto que a taxa de juros causa sobre o nível de renda. Ali nós conseguimos identificar que, tendo em vista o canal de transmissão, não é, absorvido ali pelo investimento, dado as variações na taxa de juros, e uma vez que o investimento é um dos componentes de demanda agregada, então automaticamente o nível de investimento da economia ele surte efeitos, né? Ele varia conforme aí a variação do nível da taxa de juros. Como o investimento é um componente de demanda agregada, reduções no nível de demanda agregada, supondo expansões no nível da taxa de juros, automaticamente, lá naquela nossa chamada cruz keynesiana, provoca um efeito de contração na demanda, contraindo também o nível de renda. Então, dali que nós extraímos a relação de causalidade inversa entre renda e taxa de juros. Então, sempre bom repetir, né? Vocês estão sendo apresentados a primeira vez aí que são apresentados ao sistema keynesiano, ao chamado modelo ISLM, novas configurações, novos conceitos estão sendo introduzidos, muita informação. Então, é sempre bom lembrar e é sempre bom repetir que a curva IS, qualquer ponto ao longo de uma curva IS, né, é um ponto de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada. Então, até esse momento, nós estamos estudando separadamente os mercados, né? Lembrando que esse mundo keynesiano, no formato aí do chamado modelo ISLM, ele está sendo desenhado, né? O nosso protótipo aí de economia está sendo desenhado tendo como plataforma dois mercados. O mercado de bens, repito, representado pela curva IS, não é? E agora, a aula de hoje, nós iremos aí nos debruçar sobre a chamada curva LM, né? Que representa aí o chamado mercado monetário, né? Lembrando que nós estamos lidando aí com a economia onde carrega-se o pressuposto de rigidez de preços e salários nominais. Então, nesse momento, até esse momento da evolução da teoria econômica, não há uma preocupação, né? A priori não existe uma preocupação sobre o impacto que as políticas econômicas elas eventualmente causem aí nos níveis de preços, porque os mercados eles são imperfeitos e um dos resultados aí das imperfeições do mercado é que os níveis de preços eles são rígidos, né? Então, iniciamos aí o estudo sobre a chamada curva LM, como nós conseguimos aí desenhar essa chamada curva LM, né? Então, da mesma forma que nós fizemos ali no mercado de bens, onde tivemos algumas equações de partida, né? E quais equações de partida eram? Essas equações associadas às condições de oferta e demanda agregada. Ali foi apresentados os componentes da nossa demanda agregada, e tendo em vista esses componentes, nós conseguimos ali formatar, né, todas as condições de equilíbrio naquele mercado de bens. Não é diferente agora para a nossa curva LM, não é? Ora, no vídeo de apresentação do módulo 2 foi dito para vocês, né, foi apresentado para vocês
que agora a taxa de juros nesse ambiente keynesiano é determinada ali pelo mercado monetário, diferente da percepção clássica, onde a taxa de juros da economia era determinada ali pelo mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis. Em que momento, qual é a hipótese de ruptura? Não é? Porque agora no mundo keynesiano, tendo por base lá a teoria da demanda por moeda keynesiana, não é? Nós introduzimos uma função, não é? De demanda por moeda, que é a função especulativa, que automaticamente nos faz introduzir na nossa função demanda por moeda uma relação causal aí entre demanda por moeda e taxa de juros. E nós sabemos que a função demanda por moeda relacionada ali com a taxa de juros, a relação ela é negativa, ou seja, à medida que a taxa de juros aumenta, as pessoas estão contraindo aí a sua demanda por moeda. E o que justifica essa contração é exatamente a função demanda por moeda para fins especulativos. Então, quando nós construímos, né, o debate sobre a teoria da demanda por moeda keynesiana, nós extraímos uma função demanda por moeda, de modo que foi dito que a demanda por moeda ela é uma função de duas variáveis, o nível de renda, e o que fundamenta o efeito da renda na demanda por moeda é exatamente, basicamente, a função demanda por moeda para fins transacionais. Espera-se que quanto maior o nível de renda da economia, maior será a demanda pelas pessoas por realizar novas transações. E para as pessoas, os indivíduos realizarem novas transações, automaticamente esses indivíduos eles vão demandar mais papel moeda. Né? Então existe uma relação positiva entre demanda por moeda e renda, diferentemente da função especulativa, que foi da função especulativa, né, que nós extraímos a relação causal inversa entre demanda por moeda e taxa de juros. Então, à medida que a taxa de juros aumenta, espera-se que as pessoas demandem menos moeda. Ao contrário, quanto menor for a taxa de juros, maior vai ser a demanda por moeda, né? Então, essas nossas três equações, pessoal, que estão sendo apresentadas, né? Nós temos a priori aí um conjunto de equações que nós iremos utilizar para construirmos o nosso chamado mercado monetário. Inicialmente, a nossa primeira condição exibe aí uma condição de igualdade entre demanda por moeda e oferta de moeda, né? Então eu tenho aqui a minha oferta de moeda e necessariamente a minha oferta de moeda ela é igual à minha demanda por moeda. É o ponto de partida inicial para nós estabelecermos essa nossa condição de equilíbrio no mercado monetário. A oferta de moeda é igual à demanda por moeda. Então eu sei que eu posso reproduzir agora essa minha equação 2, inserindo a minha função demanda por moeda. Eu sei que a minha função demanda por moeda é dada a partir dessa relação que nós já construímos. Né? Demanda por moeda é uma função positiva do nível de renda e uma função negativa da taxa de juros. Quanto maior o nível de renda, maior vai ser a demanda por moeda. Quanto maior a taxa de juros, menor será a demanda por moeda. A oferta de moeda, pessoal, ela é dita como exógena, né? E por que ela é exógena? Porque ela é determinada por condições de política macroeconômica. Qual é a instituição responsável aí pelo controle da oferta de moeda? Lá no módulo 1, né, nós estudamos lá a moeda e, por conta disso, nós introduzimos ali os três instrumentos que o Banco Central ele tem à sua disposição para estar, ora, expandindo a oferta de moeda, ora, contraindo a oferta de moeda. Quais são eles? Né? O uso do compulsório, da taxa compulsória, né? A taxa de redesconto e a política de open market, né? A política de mercado aberto, ou seja, aquela política de compra e venda de título público, né? Por parte do Banco Central. Em última instância, pressupõe-se aí que o Banco Central ele é um potencial demandante de
título público e um potencial ofertante de título público. O Banco Central, na sua carteira de ativos, contempla aí um conjunto de títulos públicos, né? Então, nós temos aí no nosso mercado monetário uma igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda, né? Então, simplesmente essa equação 2, ela está impondo aqui uma condição de igualdade, né? Assim como a equação 1, e a equação 3 só estamos definindo, não, olha, existe uma função demanda por moeda, e essa minha função demanda por moeda, ela exibe exatamente relações de causalidade entre a demanda por moeda e a renda, positivamente, e uma relação de causalidade entre demanda por moeda e taxa de juros, negativamente. Lembrando que a função demanda por moeda, né, essa relação de causalidade positiva entre demanda por moeda e renda, justifica-se pela função demanda por moeda para fins transacionais, e a relação de causalidade inversa entre demanda por moeda e taxa de juros é justificada pela função demanda por moeda para fins especulativos, né? Exibindo aí essas relações, né, exibido a possibilidade de nós identificarmos aí uma função demanda por moeda e identificarmos também o fato de que a oferta de moeda ela é exógena por conta de uma deliberação do Banco Central em tomar a decisão de, ora, expandir ou contrair a oferta de moeda, a depender dos seus objetivos de política monetária, nós podemos aí iniciar a construção do nosso argumento nesse chamado mercado monetário. Então, o gráfico 1, pessoal, aí, simplesmente nós estamos estabelecendo a condição de equilíbrio desse mercado monetário. Veja que a reta, né, vertical, ela exibe aí a minha oferta de moeda e a minha reta aí, a minha curva, né, negativamente inclinada, é a minha demanda por moeda. Né? Porque a curva de oferta de moeda ela é perfeitamente vertical no plano taxa de juros e moeda. Porque a oferta de moeda ela é exógena, ela independe dos movimentos de juros. Na verdade, o Banco Central ele quer exatamente afetar o movimento de juros expandindo ou contraindo a oferta de moeda. Não é? Então, possivelmente, a minha relação de dependência aí, né, nas aulas à frente nós iremos estudar ali a chamada álgebra do modelo ISLM, ali vai ficar muito bem claro qual é a relação de causalidade entre taxa de juros e oferta de moeda. Então veja que a minha oferta de moeda, no plano, né, taxa de juros e moeda, ela é perfeitamente vertical, né? E ela é perfeitamente vertical porque, independente do comportamento da taxa de juros, né, seja maior ou seja, né, menor, o Banco Central ele que vai tomar a decisão, né, exógena, né, autônoma, em aumentar ou diminuir o nível de oferta de moeda, né, o que muitas vezes o Banco Central, né, quer afetar exatamente o nível de juros. Então, por exemplo, se o Banco Central está querendo expandir a taxa de juros, né, o que ele deveria fazer intuitivamente, né, para nós iniciarmos o nosso argumento? Possivelmente ele tem que contrair essa oferta de moeda. Fazendo o quê? Usando o open market, usando o redesconto, usando o compulsório, né, como mostra aqui o meu gráfico 2. Né? Então, no gráfico 1, pessoal, para nós avançarmos, eu tenho aí a exibição do chamado mercado monetário. E que mercado monetário é esse? É um mercado que exibe as condições de oferta de moeda definidas pelo Banco Central e as condições de demanda por moeda. Porque a demanda por moeda ela é negativamente relacionada, né, na relação taxa de juros e moeda, por conta da minha função demanda por moeda, originada lá das funções básicas estipuladas pela chamada teoria da demanda por moeda keynesiana, que introduz, né, a chamada função demanda por moeda para fins especulativos. Né? Essa é a lógica. No gráfico 2, aí nós iniciamos aí como se comporta esse mercado monetário. Dadas as minhas condições de oferta de moeda, dada a minha demanda por moeda, o que o Banco Central, né,
eu posso fazer se um dos meus objetivos de política macroeconômica permeia o fato de que a taxa de juros ela tem que se elevar. Então, o que o Banco Central ele tem que fazer? Ora, ele tem que contrair a oferta de moeda, né? Porque se eu saio do ponto azul e vou para o ponto vermelho, né? Para que isso ocorra, o Banco Central necessariamente tem que contrair a oferta de moeda. Ele pode fazer isso, repito, por exemplo, aumentando a taxa de compulsório da economia. O que é a taxa de compulsório da economia? É aquela taxa que o Banco Central determina que os bancos comerciais depositem, né, parte dos depósitos à vista que os indivíduos, né, depositam nas suas contas lá nos bancos comerciais. Então, quando o Banco Central está fazendo isso, fazendo uso, seja do compulsório, seja do open market, seja do redesconto, no sentido de provocar uma política monetária contracionista, o que ele está fazendo? Ele está provocando escassez no mercado monetário, ele está provocando escassez de moeda na economia. Né? Então, automaticamente, uma escassez de liquidez da economia faz com que a taxa de juros ela se eleve. Tá? Essa é a lógica. Daí, pessoal, nós já podemos intuir que a ideia da chamada curva LM, né? O que diz a curva LM? O que significa os termos LM? Liquidez monetária. Né? Então, o mercado monetário ele é exibido aí pela chamada curva LM, levando em consideração exatamente essa capacidade que o Banco Central tem de expandir a liquidez da economia ou contrair a liquidez da economia. Não é? Então, de forma exógena, o Banco Central ele tem o controle, né, sobre os movimentos da taxa de juros. Se nós aceitarmos a hipótese agora que a taxa de juros é determinada no mercado monetário, contrariando os argumentos clássicos, eu posso afirmar que é o Banco Central o detentor dos instrumentos, né, de controle dos movimentos de liquidez e automaticamente dos níveis de juros da economia, né, como esse exemplo que nós estamos associando. Aí vamos para o gráfico 3, né, pessoal? O que diz o gráfico 3? O gráfico 3, eu estou partindo do pressuposto que o Banco Central toma a decisão de manter a oferta de moeda constante. Estou partindo do pressuposto que o Banco Central ele não quer nem fazer política monetária expansionista, nem política monetária contracionista. Né? Mas a gente está observando aqui que existe um movimento de elevação da taxa de juros. Por que será? Porque a taxa de juros está se elevando no gráfico 3, diferentemente ali do gráfico 2, onde a taxa de juros também se elevou, mas a taxa de juros se elevou no gráfico 2 porque necessariamente o Banco Central ele fez uma contração de liquidez na economia. Não é? Ali o Banco Central ele tomou a deliberação no gráfico 2 em contrair a quantidade de moeda na economia, provocando uma escassez de liquidez da economia, de moeda na economia, automaticamente forçando lá no mercado monetário a uma elevação da taxa de juros. Não é? E por que no gráfico 3 a taxa de juros está se elevando, né, de modo que o Banco Central ele mantém essa oferta de moeda constante? Ora, o pressuposto aqui no gráfico 3 agora é que o que está se alterando é o nível de renda da economia. Eu estou partindo do pressuposto agora, por exemplo, que o nível de renda linha é maior do que o nível de renda, né, Y. Y' é maior do que Y. Digamos que houve uma expansão do nível de renda da economia. E essa expansão do nível de renda da economia, a gente sabe que no mercado monetário existe uma função demanda por moeda, de modo que essa função demanda por moeda ela não se relaciona exclusivamente só com a taxa de juros. Ela se relaciona também com o nível de renda em função, né, da demanda por moeda para fins transacionais. À medida que a renda está se elevando, as pessoas elas irão demandar mais moeda para realizar essas novas transações econômicas, né, dadas as típicas funções que a moeda exerce, né, como meio de troca, né, como nós estudamos ali anteriormente. Então, o que está acontecendo? Né? Olha, a economia ela está se aquecendo, né, e ela se aquece partindo do pressuposto que agora há um aumento do nível de renda,
a renda passou do nível Y para o nível Y', então automaticamente as pessoas elas irão demandar mais moeda para realizar essas novas transações econômicas. Só que nesse gráfico 3, nós estamos partindo do pressuposto que o Banco Central ele não está se movimentando, não é, no sentido de atender a essa expansão da demanda por moeda. As pessoas estão demandando mais moeda, mas a oferta ela permanece constante. O que está acontecendo então no mercado monetário? Quando o Banco Central ele tomou essa deliberação de não atender a esse excesso de demanda por moeda, a demanda por moeda está se expandindo, ela está se deslocando, não é? Ou seja, como esse gráfico exibe uma relação entre taxa de juros e renda, não é? O efeito de uma expansão na renda na economia está provocando um deslocamento dessa minha função demanda por moeda. Como a oferta de moeda ela se mantém constante, automaticamente essa expansão de renda na economia está provocando uma escassez de liquidez no mercado monetário, porque as pessoas estão demandando mais moeda e o Banco Central não está acompanhando essa expansão da demanda por moeda. Automaticamente eu tenho um problema de escassez monetária, né? Uma escassez de liquidez na economia. Né? O efeito é uma expansão do nível da taxa de juros. Então, assim, esses conceitos, essas relações básicas, elas nos permitem agora identificar essa chamada curva LM. O que é a curva LM, então, né, pessoal? Então, eu vou reproduzir aí o último gráfico, né, que nós fizemos anteriormente, o gráfico anterior associado a uma expansão do nível de renda. Então, veja que no gráfico 3.1, né, a demanda por moeda ela está se expandindo, né, e essa expansão da demanda por moeda, possivelmente, ela ocorre por conta de uma expansão do nível de renda, né? Isso está ocorrendo porque a renda está se expandindo, as pessoas estão demandando mais moeda na economia, não é? Porque o volume de transações econômicas está se expandindo, e aí eu estou partindo do pressuposto que o Banco Central ele não se movimenta para atender essa expansão, né, da demanda por moeda. Como nós vimos anteriormente, isso está provocando o quê? Uma elevação na taxa de juros. E essa elevação da taxa de juros ocorre exatamente por conta de uma pressão, né, de demanda, está provocando escassez monetária, escassez de moeda no mercado monetário. O efeito, repito, é uma elevação nos juros. Não é? Então, quando houve essa expansão de demanda por moeda, a expansão de demanda por moeda ocorreu pura e simplesmente por conta de uma expansão do meu nível de renda. Então a taxa de juros se elevou, o canal de transmissão foi expandir o nível de renda, expandiu a demanda por moeda, dada a relação causal positiva entre demanda por moeda e renda, tendo em vista a função demanda por moeda para fins transacionais. E o impacto foi exatamente a elevação dos juros pelo fato do Banco Central não ter acompanhado essa expansão da demanda por moeda. O Banco Central manteve a oferta de moeda constante. Então, o que é a curva LM, pessoal? A curva LM é simplesmente a captura dessa relação entre taxa de juros e renda. Não é? Vejam que no ponto vermelho é a condição inicial. Eu estou pressupondo, por exemplo, que esse nível de renda é Y. Então, associado ao nível de renda Y, por exemplo, eu tenho associado o nível de taxa de juros R. Quando a renda se expandiu para Y', simplesmente houve uma pressão de demanda por moeda. Repito, o Banco Central ele não acompanhou essa expansão. Estou pressupondo, né, que o Banco Central não tenha acompanhado essa expansão da demanda por moeda, e o efeito foi uma pressão no mercado monetário elevando a taxa de juros. Né? Então, quando a economia expandiu de renda de Y para Y', fez com que lá no mercado monetário houvesse uma pressão de elevação de juros, digamos para R', a economia está saindo do ponto vermelho e indo aí para ponto azul. Então, a minha curva LM simplesmente é a captura dessas relações exibidas aqui no meu mercado monetário. Então, uma condição muito importante, né, comparativamente lá ao mercado de bens. Lá no mercado de bens, qual era a pergunta que nós estávamos fazendo? Não é? Para nós montarmos a curva IS negativamente inclinada no plano taxa de juros e renda. Porque, vejam,
Aqui no mercado monetário, a curva LM exibe também uma relação entre taxa de juros e renda. Mas qual é a diferença, né, entre o mercado de bens e o mercado monetário? Lá no mercado de bens, a minha relação de dependência era o produto como função da taxa de juros, né, pessoal? Nós perguntávamos lá no mercado de bens qual o impacto de uma variação na taxa de juros no nível de renda. E o mecanismo de transmissão identificado ali no mercado de bens foi a taxa de juros se elevando. Isso inibe investimento, o investimento se contrai, como o investimento é um componente de demanda agregada, eu automaticamente tenho uma contração do meu nível de renda. Dali nós identificamos a relação causal inversa entre produto e taxa de juros. O que está acontecendo agora no mercado monetário? Eu tenho uma relação de dependência também entre essas minhas duas variáveis, taxa de juros e renda, porém ela se inverte agora, porque a taxa de juros ela se movimentou por conta de uma mudança na minha demanda por moeda, de modo que essa mudança dessa minha demanda por moeda ocorreu por conta de variações da renda. Então, aqui no mercado monetário, a minha relação de dependência é a taxa de juros como função do meu nível de renda. Então, eu tenho, a priori, um sistema de equações, né? O sistema keynesiano é exatamente esse, né? Um sistema de equações que exibe uma relação de dependência entre renda e taxa de juros, né? Negativo, lembrando, né? Então, isso exibe exatamente a chamada curva IS. E agora, no mercado monetário, o que eu tenho? Uma relação de dependência entre taxa de juros e renda, porém positiva, né, pessoal? Porque à medida que a renda está aumentando, pressupondo que o Banco Central não esteja se movimentando para acompanhar esses excessos de demanda por moeda, automaticamente eu tenho uma pressão de elevação dos juros. Então, enquanto a relação de dependência entre renda e taxa de juros, né, ocorrida lá no mercado de bens, é uma relação inversa, aqui no mercado monetário, a relação de dependência agora, taxa de juros como função da renda, ela é positiva, né? Então, veja, a pergunta, né, no nosso mercado monetário, a pergunta que eu estou fazendo aqui agora é a seguinte: qual o impacto da taxa de juros quando eu estou elevando ou eu estou capturando os efeitos de variação no meu nível de renda? Então, a minha relação de dependência é a taxa de juros como função da renda. Lá no mercado de bens, né, qual o impacto do nível de renda dado variações na minha taxa de juros? Então, eu tenho relações de endogeneidade, né? Eu tenho um sistema de equações onde eu tenho duas variáveis endógenas. Quem são as minhas variáveis endógenas? Produto e taxa de juros. Porém, no mercado de bens, a relação de dependência é a renda como função da taxa de juros, e no mercado monetário, a relação de dependência é a taxa de juros como função da renda. E aí eu tenho, basicamente, formatado o meu chamado modelo ISLM. Então, mais uma dica importante, né? Assim como lá no mercado de bens, todo e qualquer ponto ao longo de uma curva IS é um ponto de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada, eu posso partir também da análise onde todo e qualquer ponto ao longo da minha curva IS é um ponto de igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda. Né? Quando a economia absorveu a mudança, né, de aumento na demanda por moeda, tendo em vista uma expansão do nível de renda, automaticamente o mercado monetário ele convergiu para esse novo ponto azul, novo ponto de equilíbrio. Então, necessariamente, pessoal, todo e qualquer ponto ao longo da curva LM é um ponto de igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda. Assim como lá no mercado de bens, todo e qualquer ponto ao longo da minha curva IS é um ponto de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada. Né? Então, a nossa economia ela está sendo resumida, né? O nosso protótipo de economia, não é? A nossa maquete aí de análise para uma economia, ela está se resumindo em dois mercados. No mercado de bens, representado pela curva IS, não é? Assim como o mercado monetário, agora representado pela curva LM. Né? Na próxima aula, nós iremos, assim como nós fizemos para o mercado de bens, para a curva IS, saber quais são os fatores que provocam deslocamentos da curva LM.
não é? Assim, isso foi feito lá para o mercado de bens. Nós vimos lá no mercado de bens que os fatores que provocam deslocamentos da convivência, exatamente as variáveis de natureza fiscal, de política fiscal, gasto público e tributo. Então, na próxima aula, nós iremos aí investigar quais são os fatores que provocam os deslocamentos da nossa curva LM, né? Já dá aí para perceber que é a nossa política monetária, uma vez que é o Banco Central que tem o controle aí da oferta de moeda da economia. Então é isso, pessoal, até a próxima aula.